Oi gente, tudo bem? Eu sou a Van e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de abril de 2020. Eu comecei o mês então lendo o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, com tradução da Marina Vargas. Marina Vargas. Esse então é um livro triste, muito triste. Ele conta a história de um casal, da Yejide e do Akin, narrado também por eles, mais por ela do que por ele, mas narrado pelos dois, com saltos temporais. Então a gente começa em 2008 e depois a gente vai voltando para os anos 80, se eu não me engano, conhecendo um pouco da história de amor dos dois. Mas, apesar do nome bonitinho e do plot? Não, dessa sinopse bonitinha de conhecendo a história de amor dos dois, esse aqui é um livro terrível. Pensando agora, como boa parte dos livros nigerianos que eu já li, eu não sei se eu falei isso, mas essa escritora, então, ela é nigeriana, e esse livro foi lançado no ano passado aqui no Brasil, esse é o livro de estreia dela. Então, como boa parte dos livros nigerianos que eu já li, a maternidade tem um papel essencial, fundamental, nesse aqui também. Então, como eu já disse, os dois... Ai, eu nunca lembro o nome dela. Yejide. A Yejide e o Akin, eles são casados tem uns 4 anos, mais ou menos. E eles não conseguem ter filhos. E a questão da maternidade é, de novo, essencial, fundamental aqui. E, como sempre, a culpada por esse filho não vir, né, ela é a mulher. Então a gente vai ter a história desse casal que é basicamente perfeito, que se ama horrores, marcada por essa falha dela, falha da mulher, colocada sempre como é. Além da maternidade, outro assunto que é visto bastante nesses livros nigerianos, pelo menos os que eu já li, é a questão da poligamia. E aqui também. Então, como eles não conseguem ter filhos, Akin é meio que forçado, ele faz porque ele quer, mas ele é forçado pela família a ter uma nova esposa. Coisa que ele tinha prometido pra Ayejide que ele jamais faria. Isso no começo do relacionamento. Então esse é um livro sobre, talvez, expectativas sociais, expectativas próprias, sobre mentira e sobre como o amor evolui, e o evoluir aí não necessariamente é bom, como ele muda. Então o livro é todo feito de lapsos temporais. A gente vai vendo, vai descobrindo um pouco mais da história deles, tanto a história do passado, quanto por que eles chegaram onde eles estão. No começo do livro a gente já sabe que eles não estão juntos. O enredo, ele é entrelaçado ao longo desses saltos temporais. E apesar de ter bastante da Nigéria, da política da Nigéria, dos golpes militares da Nigéria, esses eventos, eles são muito sutis, porque me parece que o livro é mais sobre a evolução desse amor mesmo, desse sentimento, dessas pessoas, dessa família. E como essa família, como essas pessoas, como esse sentimento é marcado pelas escolhas que cada um faz, pelas mentiras que cada um conta. É um livro que eu gostei bastante, apesar de não ter amado, mas eu não sei também identificar por que eu não amei. Não sei, acho que eu não gosto do final. O final não parece condizente com o resto do livro. Não sei se eu gosto também de como as questões políticas são colocadas, mas ainda assim eu acho que é um bom livro. Depois disso eu li no Kindle o Doença como Metáfora e AIDS e Suas Metáforas, da Susan Sontag, meu amor, com tradução do Paulo Henriques Brito e do Rubens Figueiredo. Esse, então, é um livro de não ficção da Susan Sontag, que foi uma crítica filósofa, se bem que eu não sei se ela se classificava assim, e ensaísta norte-americana. A Susan teve câncer por algumas vezes, 3, se eu não me engano, e em alguma dessas vezes do câncer ela resolveu escrever sobre a doença e sobre como a gente fala sobre a doença. Então, nesse livro, com 2 ensaios sobre doenças, ela vai falar sobre a mistificação dessas doenças na sociedade, sobre a forma como a gente fala sobre essas doenças. Ela começa o livro, por exemplo, falando da glamorização da tuberculose. E como essa era vista como... foi vista por muito tempo como uma doença de artistas, de pessoas geniais. Ela passa, por exemplo, a falar sobre as metáforas de guerra que são usadas pro câncer necessariamente. Então a gente sempre vai falar que nós vamos... a pessoa enfrentou uma batalha, a pessoa venceu a luta contra o câncer. Nesse sentido, eu vou deixar, na verdade, uma recomendação de um vídeo da Jana Viscardi, que ela é uma linguista brasileira. E ela fez um vídeo ensaio sobre essa questão da metáfora e da forma como a gente fala do coronavírus, por exemplo. Então, ela fez uma conversa com esse livro da Susan, discordando de algumas coisas também, mas é um vídeo realmente muito bom, que eu deixo como recomendação. Assim como o próprio livro da Susan Sontag. Depois disso, também no Kindle, eu li o Extraordinárias. Eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar o nome.
Mulheres que Revolucionaram o Brasil, da Duda Porto de Souza e da Ariane Carraro. Esse, então, é um daqueles muitos livrinhos que saíram uns anos atrás, de compilados de histórias de mulheres para contar para crianças, em geral. Se eu não me engano, tem 40 mulheres, 40 brasileiras, conhecidas ou desconhecidas. O livro, então, é de parte das biografias dessas mulheres, com ilustrações bem bonitinhas. O que eu achei dele é um bom livro, mas eu acho que eu não sou o público-alvo. Eu acho que não, eu realmente não sou o público-alvo. Esse é um livro para crianças. Então foi divertido ler histórias de uma, duas ou três mulheres por noite, antes de dormir, mas não é algo imperdível pra mim. Depois, também no Kindle, eu li A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, com tradução da Essi Regina Candiani. Esse, então, é um livro de compilados de entrevistas e de... Como que é o nome? Quando a pessoa fala no palco. Discursos. De entrevistas e de discursos da Angela Davis. Eu acho que talvez essa seja uma boa forma de começar a ler Angela Davis, se você nunca leu nada dela. Por quê? Porque principalmente na parte das entrevistas, existem umas coisas muito básicas pra quem não sabe absolutamente nada de Angela Davis. Não sabe nada da luta dela, não sabe nada da biografia dela, não sabe quem é Angela Davis. Pra quem já conhece a história dela, talvez esse começo soe um pouco chato, mas exatamente por isso eu acho que seria uma boa porta de entrada. Como esse é um compilado de entrevistas e de discursos que ela deu ao longo dos anos, eu acho que a coisa que a gente mais tira dele é algo que ela fala em algum momento sobre a importância da interseccionalidade de lutas. Esse, então, é um livro sobre várias opressões, sobre diversos tipos de opressões. Alguns assuntos específicos que ela fala nele. Ela fala, obviamente, sobre racismo e sobre punitivismo, que são, acho que, os temas um pouco básicos da Angela. Ela dá um outro olhar para a questão do terrorismo, falando sobre pessoas que são procuradas, por exemplo, pelo FBI, assim como ela já foi. E sobre como esse terrorismo ele parte do Estado. O que faz essas pessoas serem procuradas? Ela vai comentar, eu não vou lembrar o nome, mas de uma ativista amiga dela que hoje mora em Cuba e que está na lista, não sei se ainda hoje, se eu não me engano sim, mas que está na lista entre as pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. E quem é essa pessoa, além de uma estudiosa, de uma ativista negra, de uma mulher que fala o que pensa? Ela é uma terrorista para o Estado. O que é o terrorismo para o Estado? Quem classifica o que é terrorismo? E, além disso, ela traz também alguns debates sobre a questão da Palestina, por exemplo, que é algo que eu tenho tido mais vontade de estudar sobre. Depois eu li 2 livrinhos também no Kindle. Eu estou lendo bastante no Kindle esses tempos. Mas eu li 2 livrinhos sobre coronavírus, especificamente. Eu li O Amanhã Não Está à Venda, do Krenak, e... esse eu também vou ter que ler, porque ele é grande. Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade, do... o nome dele também é muito difícil. Yuval Noah Harari, que é o cara do Homo Sapiens, com tradução do Dorico Leal. Eu juntei esses 2 livrinhos por quê? Porque eu tô tendo problemas com esses livrinhos de coronavírus. O do Líderes da Humanidade eu realmente não lembro de absolutamente nada sobre ele. O do Krenak eu ainda lembro e achei legal, mas eu sinto que ele é raso, que ele não tem fim. Eu vejo talvez como uma extensão não tão boa do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não sei. Realmente não... eu li alguns outros livrinhos desse de corona que tem saído nesses últimos tempos. Nesse último mês especificamente. Eu li praticamente todos os da Boitempo, que entrarão na lista de leituras de maio. Mas eu tenho a mesma sensação com praticamente todos eles, menos com Data Lídia. Data Lídia é realmente muito bom. Mas spoiler das leituras de maio mesmo. Enfim, são 2 livrinhos sobre coronavírus, curtos, que eu li, mas que não gostei tanto assim. E eu terminei o mês lendo o Ideias para a Luta, da Martha Harnecker, com tradução da Maria Almeida. A Martha foi uma socióloga, jornalista, educadora, uma porrada de coisas, marxista, chilena. Ela morreu, se não me engano, no ano passado. E ela passou a sua vida, então, trabalhando e escrevendo e pensando e fazendo coisas para uma construção de um socialismo latino-americano. E aí talvez entre a questão desse livrinho, que eu acho que ele é interessante só, ou talvez especificamente, não só, qualquer pessoa pode ler, mas para pessoas que são politicamente organizadas, que estão politicamente organizadas. Porque ele é um livro meio
beabá, meio manual, para pessoas que estão em um coletivo, estão em um partido, estão em um grupo, um conjunto de pessoas que estão lutando pelo mesmo fim. Ele não tem parágrafos, são divididos então por números. E eu vou ler um pouco da sinopse, vou mostrar a sinopse dele, porque vai aqui. A sinopse então tem o papel do instrumento político, a questão da qualidade da militância, em contrapartida com a quantidade da militância. Esse estar disponível para os movimentos populares, sobre centralismo burocrático e a questão do consenso. Questão de minorias políticas dentro do coletivo, minorias que têm pensamentos e ideias divergentes dentro do coletivo. Falar, por exemplo, também sobre essa questão do ceticismo das pessoas pelos partidos políticos e por essa organização política. Enfim, é um livro realmente muito, muito, muito bom e muito interessante, mas talvez ele tenha um nicho muito específico de pessoas realmente já organizadas politicamente. E foi só isso que eu li em abril. Abril foi o mês em que eu surtei e não li tanto. Em compensação, em maio, eu surtei e li horrores. Estou lendo horrores. Li pelo menos o dobro disso. Então, talvez o próximo vídeo seja gigantesco. E é isso. Então, tchau e até!